tempo, não vambora para o vídeo. Agora, é aquilo que o Marcinho falou. O cara tá, como é que é, Marcinho, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até porque a cobertura do São Paulo tem sido, por isso que eu comparei do coração aquecido, tem sido muito agressivo. Contra ele. Contra ele, especificamente. E diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica Até domingo. Até domingo que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi, do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para, não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante. As 2 ele poderia ganhar. E fez partidas ruins como mandante. Então esses 4 pontos. E o São Paulo, ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador. Bom. Sobretudo os melhores estão machucados. E perdeu outro ontem. O Caleri no primeiro tempo. Nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ruptura do ligamento cruzado. E aí, tem, acho que, sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais, eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada esse ano, é que, assim, a forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo ontem. Então, o São Paulo dominou o jogo na casa de formação nova, com um menino pela primeira vez como titular no Brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas, ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... Não, mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele tá ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá ver. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Hã? Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte, e não foi a arbitragem que terminou o último jogo, no segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança e foi o Luciano ontem contra o Botafogo. De fato, como diz o presidente da organizada do São Paulo, um dos anos mais difíceis da história do São Paulo. E mudar a comissão técnica nesse contexto é, no mínimo, muito arriscado, né? E acho que, mesmo com uma derrota que significaria o São Paulo na zona de rebaixamento, um monte de situação, muita pressão, eu acho que não é a melhor solução. Agora, a manutenção da comissão técnica, ela só se justifica se as pessoas que torcem para o São Paulo, se as pessoas que apoiam o São Paulo entendam a situação do São Paulo. Se estiverem com a cabeça em outro lugar, achando que o São Paulo é o time tricampeão mundial hoje, que tem um timaço, que é um clube super poderoso, que está entre os melhores do Brasil, aí, de fato, essas pessoas não conseguirão entender o porquê da manutenção de uma comissão técnica nessa circunstância. Bastante gente falando aqui sobre o sintético, sobre o Caleri, vamos falar disso em breve. Mas, Renan, eu queria o seu voto na enquete. Boa tarde. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Arnaldo. Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao Zubeldia, quanto à leitura de jogo dele, modo como entra em campo e algumas substituições. A gente está vindo fazer uma live após uma semana e 3 jogos. Né? Nesse período, o futebol, a dinâmica é incrível, nesse período aconteceram muitas coisas, né? Em 3 jogos depois, aconteceram muitas coisas. Eu tenho, sim, algumas coisas, alguns detalhes que não concordo com algumas ações do Zubeldia, né? Na minha forma de entender futebol, na minha forma de ver futebol,
mas não vejo também como a resolução do problema a demissão do Zubeldia. Antes fosse o único problema do São Paulo o Zubeldia. Estava resolvido. E não é o caso, né? A gente sabe muito bem que o São Paulo tem muitos outros problemas antes ou maiores do que simplesmente o cara que comanda o futebol, o comandante técnico do futebol. Repito, algumas coisas precisam ser revistas, ele precisa se reinventar, ele é o treinador do maior, não do melhor, mas do maior time do Brasil. A gente tá muito, Gisele. Nossa, eu tô muito, Gisele. Mas você tá muito, Gisele, hein? Eu é que tô muito C6 Bank. E aí, você não vem? C6 Bank. Do chilique do Zubeldia na coletiva. Mas vamos falar primeiro sobre o Caleri, né? O Arnaldo, queria começar com você, depois o Renan. Muita gente veio criticando o Caleri pelo desempenho nos últimos jogos, né? E até pedindo a entrada do André Silva, enfim. Do Rian. Do Rian, né? Mas, enfim, o André Silva hoje é artilheiro do time, do ano até, tem 6 gols. Mas qual que é o tamanho dessa lesão do Caleri, sabendo o tamanho que ele tem dentro do elenco, mas também sabendo que o André Silva talvez seja uma peça de reposição que dentro do campo ali talvez consiga suprir. Qual que é o tamanho dessa perda do Caleri? Enorme. Eu posso também fazer a mesma associação sobre essa histeria que assolou a torcida do São Paulo e boa parte da mídia que cobre o São Paulo em relação ao São Paulo esse ano, muito concentrada no Zubeldia, mas também em alguns atletas fundamentais como o Caleri. A histeria desse ano chegou a tal ponto, Éder, que tem gente que torce para o São Paulo perder, para o técnico cair, e tem gente que torce para o jogador se machucar, porque está cansado. Tem gente torcendo para o Luciano. Por que não foi o Luciano? Né? Essa é uma maluquice. Né? Esse ano do São Paulo me surpreende, de fato, não pela dificuldade, porque eu já tinha me tocado que seria bem difícil desde o ano passado, desde a formação do elenco desse ano, e desde as constatações que essa equipe ia ter uma média de idade alta, um elenco curto, e qualquer lesão que aconteça seja de difícil reposição. Né? A perda do Caleri, ela só começa a ser sentida agora, quando você perceber que você não pode ter ele como opção na próxima partida, nem na próxima, nem na outra, nem na seguinte, nem no Brasileiro, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil, só o ano que vem. Aí algumas pessoas começam a cair a ficha. As pessoas que queriam o Rian no lugar do Caleri falam, putz, o Rian era para ser a terceira opção do elenco do São Paulo, assim como o Matheus, assim como o Lucas Ferreira, como a gente falava aqui. Agora, muitos deles são as primeiras opções, porque você não tem o principal jogador. O Caleri é um jogador, eu acho que de partidas grandes, de jogos internacionais, com perfil da Libertadores, com uma característica que o André e o Rian não têm, né, de característica física, de briga, e que facilita o jogo dos companheiros em volta, de um jogo defensivo muito importante que os outros não têm, e aí vai estar a briga depois, a gente vai falar da briga depois do jogo. A bola aérea defensiva do Caleri é muito boa, a do André não é, a do Rian inexiste. Então, ele é um jogador, e ele era o capitão do time nessa temporada, né? Que perdeu o São Paulo Rafinha, que perdeu o São Paulo Luiz Gustavo, e que no campo você percebe, antes que tudo, como o Renan falou, seja direcionado ao técnico, que o São Paulo não tem no time hoje jogadores capazes de se imporem durante os jogos de futebol. Manter resultado também é isso. Se impor também é isso. Né? Cabe ao jogador só. O técnico não joga. O técnico só substitui. A minha questão é a seguinte: quanto mais você perde jogadores fundamentais, menos você tem a capacidade de controle dos jogos, dos nervos, das circunstâncias e tudo mais. Então o Caleri fará uma falta gigantesca, assim como o Luiz Gustavo já está fazendo, num elenco que está ficando de uma limitação assim clara. E aí, né, nós temos que lembrar que por trás de tudo isso existe um plano de
readequação financeira do clube. E quando você imagina que o São Paulo vai cumprir esse plano, significa que ele dificilmente vai repor o Caleri, ou vai repor o Luiz Gustavo, ou vai ter que escolher uma coisa ou outra. Mais ou menos como foi a última janela, né? Porque o São Paulo não tinha lateral esquerdo e não tinha volante. E já tinha decidido enxugar o orçamento. E aí, na última hora, tentou 2 empréstimos meio amalucados do Jamal Lewis e do Santilon para as posições carentes. Já tarde demais. Né? Então, acho que o Caleri faz muita falta em diversos aspectos, não só no aspecto do campo, mas no aspecto também da liderança, do caráter, do perfil brigador, que esse time tem, ainda se mantém com esse perfil. O Gustavo Felipe mandou um superchat aqui falando: o São Paulo vai precisar da Superbet para trazer a reposição. A gente estava falando de ter que escolher, porque nesse momento o São Paulo está em readequação financeira, né? Não é momento para ir lá no mercado agora, pegar um medalhão aí e repor o Caleri. Ô, Éder, só você que entrevistou, só pegar o gancho antes do Renan opine, porque ele ainda tem a questão do jogador, né? Que se lesiona gravemente, dos companheiros do jogador. Acho que ele tem mais propriedade, como sempre, para falar. O negócio, eu lembro da última, você entrevistou, né, o CEO da Superbet, depois do Oscar, a Superbet, lá antes de renovar, fez um evento, não sei o que, vem aí mais um craque, disputou a Copa do Mundo, aí todo mundo vai vir qual jogador? Jogou na França, começa com essa, aí veio o Cafu como embaixador. O Cafu não joga mais futebol, o Cafu é uma figura ilibada, excelente, mas a segunda contratação da Superbet foi o Cafu. Ele não foi exatamente um jogador de futebol, como o embaixador da marca e tudo mais. Eles deram uma surfada na questão do Dybala para falar que vinha um campeão do mundo, né? Isso, exatamente. E aí a torcida do São Paulo achou que era o Dybala e, na verdade, era o Cafu e não era o São Paulo. Ô, Renan, falando assim, como é que é pro vestiário perder um cara do tamanho do Caleri, como o Arnaldo falou, o capitão do time nesse ano, e um cara que segurava muita bronca ali, né? Como é que é o fator anímico, além do que eu quero que você fale da questão tática, como é que é perder o Caleri pro vestiário? É complicado pra caramba, né? Porque ele exerce uma liderança pelo exemplo, né? Como eu gosto de falar, ele é um líder de exemplo. Não de falar, mas de fazer. É um cara profissional, correto demais, né? Que não vivia uma boa fase. Mas o tempo que ele ficou em campo ontem, eu até achei que ele fez um bom jogo, conseguiu segurar a bola. A característica que o Arnaldo descreveu dele agora, eu achei que ele conseguiu fazer no jogo de ontem, inclusive com uma finalização em gol. Né? Então eu achei que ele estava fazendo um bom jogo. E estava torcendo muito para essa recuperação dele, né? Essa recuperação anímico. Você vê ele nos jogos que eu tive no Morumbi, meio cabisbaixo, sabe? E eu estava sentindo que poderia ser o momento do ressurgimento aí do Caleri. E vem uma lesão dessa. Você passou uma informação aí, Éder, de mínimo de 6 meses. Se eu não me engano, se eu não tiver... Eu machuquei, eu já tive a mesma lesão que o Caleri. E quando ele caiu, e quando o médico entrou, o movimento que o médico fez no joelho dele, que a gente chama de gaveta, né? Já era claro. E depois, quando ele foi ali para a linha lateral e fez alguns outros testes, que é muito claro de quem sentiu esse tipo de lesão lá dentro do joelho, né? Então, ali eu já até falei aqui, acho que ele LCA, infelizmente. Ele tentou voltar, ainda eu falei, não, me equivoquei, mas depois ele já pediu para sair. Então foi muito claro. E assim, na minha época eram 6 meses. Hoje eu acho que o protocolo são 8 meses, mínimo de 8 meses. E a cobertura do São Paulo... E sabe, Renan, eu acho que talvez o Zubeldia entenda que o arquibancada tricolor é tão pertinente o Renan explicar a missão do arquibancada tricolor, assim como a missão do meu timão no Corinthians. Não é torcer para o Corinthians ou torcer para o São Paulo, é fazer a cobertura do São Paulo e do Corinthians. Talvez na cabeça dele... Apesar de torcer. Não, então, apesar de torcer, mas com a missão jornalística implicada. Por isso, é um momento muito diferente da nossa profissão. E acho que a comunicação do São Paulo poderia muito bem, além de fazer esse meio de campo, explicar o que é o arquibancada tricolor para o Zubeldia. Né? Assim como o meu timão tem dificuldades em algumas situações dessas. Pô, mas vocês vão dar notícia do que o Corinthians está devendo, do que o Melo está indo da polícia. Embora, como tenha tanto canal segmentado no Corinthians, as entrevistas do Corinthians cabem aquela coisa, Ramon Dias, meu coração está aquecido por vocês, eu estou... A coletiva de São Paulo não tem isso, a coletiva de São Paulo é uma metralhadora, e o Zubeldia está sendo submetido a metralhadora, e começou isso, lembra disso, nesse ano, a gente conversava, o São Paulo meteu 4 no Mirassol e ele foi metralhado, e ele se assustou, e ele não entendeu até agora qual é a cobertura do São Paulo nessa temporada, né? Não é a do Corinthians, não é a do Flamengo,
não é o Paraná te abraça, não é... É um outro tipo de cobertura, né? Que é uma cobertura de conflito. E, como disse o Renan, ele precisa estar preparado e precisa ser ajudado pelo São Paulo e não estar sozinho na linha de frente, porque aí complica mesmo, né? E assim, e uma coisa que do Palmeiras, para falar do São Paulo, porque o São Paulo informa a lesão do Caleri e é aquilo que a gente vinha noticiando. Eita, informação pede passagem, né? O atacante Caleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a um procedimento cirúrgico na próxima semana. Nesta quinta-feira, o São Paulo realizou um exame de ressonância magnética e passou por uma consulta por um médico especializado. Centroavante argentino de 31 anos sofreu essa lesão durante o jogo contra o Botafogo ontem à noite lá no Engenhão. Então, é isso que a gente tinha de informação, é o que já se desenhava, e eu estava contando aqui para vocês mais cedo. A suspeita, e era algo que, né, sem dúvida nenhuma, estava já deixando o bastidor do São Paulo bastante pessimista, que era o cruzado. Então o Caleri vai ficar um bom tempo, aí 6 meses, 7 meses, fora do time. É, o que a gente temia, né? O que o torcedor temia, essa lesão que é grave, é muito chata, das mais temidas entre os jogadores de futebol. Então tá aí, informação que o Hernan tá trazendo, quentíssima, de última hora aqui no De Primeira. O Caleri rompeu o ligamento do joelho e vai ter que passar por cirurgia. É gigantesco a falta que esse cara vai fazer, porque ele representa muito, e não é de hoje, né? É um cara sereno, é um cara que apanha, é um cara que aguenta, é um cara que batalha, é um cara que passa muita coisa para fora do campo. Então, infelizmente. E é um cara muito legal também. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Caleri algumas vezes. É um cara muito legal e, puxa, tomara que ele volte o mais rápido possível e que tenha agora suporte, né, para aguentar esse tempinho aí do lado de fora. É difícil, né? Vem numa fase horrível, fase péssima. Já falei para vocês, honestamente, Luciano, para mim, pelo salário que tem, pelas possibilidades que tem, vai lá no Cruzeiro, que tá cheio de gente querendo, que eles querem se livrar, querem fazer essas coisas. Verifique se não tem uma peça interessante pra gente. Algum clube do Brasil aí faz uma negociação de troca com o Luciano, tenta fazer algum esquema com o cara para ver se a gente consegue fazer um bem bolado com ele. Porque a fase não é boa, a gente não tem grana e numa dessa a gente consegue fazer uma reposição, uma composição de uma peça que é mais interessante, mais importante para a gente hoje. Eu sei que vai ter gente que fala assim, mas o Luciano com a lesão do Caleri, o Luciano não faz essa função que o Caleri faz, não faz essa função que o André Silva faz, e malemar dá para ele fazer um pouco do que o Renan Francisco faz. Eu não vejo espaço para o Luciano nesse elenco do São Paulo hoje. Honestamente, no jeito de jogar que o São Paulo tem, eu não consigo enxergar espaço para o Luciano mais. E lembrando para vocês, Alan Franco, Luciano e Jandrei, eles são extremamente próximos. Quem não sabe, antes de tudo, pô, Zenqueta, você viu a discussão lá, né? Os caras são extremamente próximos. O que aconteceu no meio da conversa é que o Luciano e o Alan Franco estavam discutindo sobre posicionamento, sobre perda de bola no ataque. Isso foi o que eu soube, tá? E aí o André Silva chegou também e se emputeceu sobre o Alan Franco tá querendo dar esporro neles na parte de trás, na parte da frente, sendo que eles na parte de trás vêm tomando gols também, não sei o quê. Resposta que eu ouvi de gente de dentro do próprio São Paulo. Discussão absolutamente normal. Os caras se cobram mesmo, os caras estão loucos para ganhar, os caras estão putaços porque tomaram mais um empate. Os caras estão vendo, estão se dedicando, estão lutando, estão batalhando, estão buscando, estão tentando. E ao mesmo tempo, eles ainda, mais uma vez, não conseguiram sair com a vitória. Isso frustra, a cabeça está quente, você está no afã ali do jogo, você está na ânsia do jogo, você está naquele clima, naquele calor de toda a situação, de tudo que está rolando. É evidente que existe um desgaste, é evidente que existe um calor maior, os caras estão ali na adrenalina do que está acontecendo, mas eu perguntei depois sobre vestiário, sobre como é que está o clima, sobre como é que estão as coisas, como é que ficou principalmente o Alan é um cara do bem, o Luciano também, acho que todos eles discutiram de uma forma positiva, vamos chamar assim. Isso, para mim, no final das contas, me deixa até feliz, tá? Vou falar para vocês com toda honestidade. A forma como as coisas aconteceram e acontecer isso me deixa até feliz. Pô, Zenqueta, você fica feliz com os jogadores do São Paulo tretando e brigando dentro do campo? Sim, porque eles estão brigando e tretando dentro do campo porque eles estão querendo ganhar, porque eles estão querendo, eles estão mostrando, os caras estão com a faca no dente querendo mostrar. Eu não vejo falta de entrega, eu não vejo falta de comprometimento dos atletas. O Zubeldia, eu tenho milhares de questões com ele, mas eu vejo ele desesperadamente tentando ganhar o jogo, mesmo que ele tenha suas mazelas e fraquezas, incapacidades, defeitos. Isso eu não estou botando em pauta aqui, mas sim, você percebe nitidamente que o cara está fazendo tudo o que ele pode para poder ganhar. Essa